Olá, meu nome é Maria Aparecida de Oliveira Santos, sou estudante do Bacharelado em Psicopedagogia da Instituição de Ensino Uninter, Polo Patos de Minas, Minas Gerais. Meu RU é 1362263. Este é meu trabalho de estágio supervisionado de Psicopedagogia Clínica e hoje eu irei falar um pouco sobre o TDAH. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele pode ser predominantemente desatento ou também ele pode ter comorbidade com a desatenção, os sintomas de desatenção, os sintomas de hiperatividade. Mas nem todo sujeito que tem hiperatividade e impulsividade pode ser considerado sujeito TDAH. Para o sujeito TDAH ser considerado com TDAH, é necessário que os sintomas existam durante 6 meses, no período 6 ou mais sintomas, num período de menos de 6 meses. E que esses sintomas ele não exista só na escola ou só em casa. É necessário que esses sintomas prossigam em outros ambientes, tipo o escolar, o profissional, o familiar, para que o sujeito tenha TDAH. O TDAH é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a aprendizagem de crianças em idade escolar e que podem também prosseguir durante toda a vida deste indivíduo. Esse distúrbio pode ser caracterizado por alterações que desencadeiam sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou até mesmo a junção desses sintomas. Crianças com diagnóstico de TDAH têm maior predisposição a apresentar dificuldades no desenvolvimento da fala e da linguagem em relação a outras sem transtornos. Quando se fala de TDAH, não se deve pensar em uma doença ou um cérebro defeituoso, pois o mesmo precisa ser compreendido como um cérebro que possui um funcionamento diferenciado e que pode produzir momentos de distração ou desatenção, com hiperatividade e impulsividade, ou até impulsividade, hiperatividade e desatenção em um mesmo indivíduo. Pois o TDAH tem em sua base a desatenção. Esta é uma dificuldade de concentração em uma atividade que não traz ao sujeito com TDAH recompensa de imediato. São crianças que apresentam diversas dificuldades no processo de aprendizagem. Porém, se estimuladas através de intervenções pedagógicas, desenvolverão um potencial inigualável de inteligência no processo de aprender. Se por um lado, o adulto e a criança TDAH têm profunda dificuldade em se concentrar em determinado assunto ou enfrentar situações obrigatórias, por outro, podem se apresentar hiperfocadas, hiperconcentradas em diversos temas e atividades que lhe despertem interesse espontâneo ou paixão impulsiva. Silva, página 26. O sujeito com alteração na desatenção pode ser diagnosticado com TDAH, apesar de obter hiperfoco em algumas atividades que lhe proporcionem prazer ou recompensa imediata. A dispersão do aluno com TDAH pode lhe causar alguns percalços, como a dificuldade de aprendizagem, de leitura e escrita e da matemática, já que o mesmo não consegue focar por muito tempo em uma mesma atividade ou assunto. Parafraseando Barclay, crianças com TDAH poderão desenvolver múltiplas dificuldades de aprendizagem, podendo ser em qualquer área do conhecimento acadêmico. Pensando por este viés, é preciso que o professor esteja capacitado para identificar as diversas dificuldades apresentadas no desenvolvimento escolar da criança com TDAH, para assim intervir de forma ativa e constante, através de regras, rotinas,
adaptações curriculares e acompanhamento de sua evolução com os conhecimentos escolásticos. Sua mente é uma aeronave que está a todo tempo pousando no aeroporto mais próximo da inventividade. A imaginação do TDAH é inquieta. Este está sempre criando novos pensamentos e isso pode trazer prejuízo para sua atenção e também dificuldades na organização de suas tarefas, já que os esquecimentos são constantes. As crianças com TDAH possivelmente têm maior tendência a apresentar dificuldades de aprendizagem. Assim, entre 20% e 30% das crianças com este transtorno apresentam pelo menos uma dificuldade de aprendizagem, podendo ser em matemática, leitura ou ortografia. Brackley, 2002, página 12. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo aluno com TDAH, este possui uma mente brilhante, capaz de aprender. Um sujeito com um cérebro criativo. Sua mente pode ser genial, mas é preciso que o professor esteja atento para conhecer e estimular suas potencialidades, e assim o aluno vencer suas dificuldades. Quando se pensa em TDAH, logo vem a questão: se este sujeito é desatento e não consegue finalizar as tarefas iniciadas, por que muitos são bem-sucedidos e inteligentes? Eis a questão: sua desatenção não funciona quando existe algo que lhe traz prazer imediato. Pois se algo é prazeroso para o indivíduo TDAH, este desenvolve o hiperfoco, que é ficar centrado em algo que lhe traz a sensação de prazer imediato e os faz ficar horas na atividade, a ponto de não ver o tempo passar. Por isso que, quando se chama um TDAH quando está focado, este não responde, por conta dele estar centrado na atividade que ele está exercendo, está lhe causando um prazer imediato. Então, por essa questão do prazer imediato, ele fica focado em tudo que ele gosta de fazer, ele foca e ele faz e desenvolve a atividade. Em seu livro Mentes Inquietas, a autora Ana Beatriz Barbosa Silva nos traz os critérios diagnósticos para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, baseado no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, 4ª edição, texto revisado. Relacionado à desatenção, 6 ou mais dos seguintes sintomas da desatenção deve persistir para que o aluno tenha TDAH por pelo menos 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento do indivíduo. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por omissão em atividades escolares, de trabalho ou outras. Com frequência, tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra. Não consegue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais, não devido a comportamento de oposição ou incapacidade de compreender instruções. Com frequência, tem dificuldades em organizar tarefas e atividades. Evita demonstrar ojeriza ou reluta em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante, como tarefas escolares ou deveres de casa. Com frequência, perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, por exemplo, brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais. É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa.
Com frequência, apresentam esquecimento em atividades diárias. Já relacionado à hiperatividade, 6 ou mais dos seguintes sintomas precisarão persistir por menos de 6 meses em grau adaptativo inconsistente com um nível de desenvolvimento para que o aluno seja considerado com TDAH. Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se mexe na cadeira. Abandona sua cadeira na sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. Corre ou escala em demasia em situações impróprias. Em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação. Com frequência tem dificuldade em brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer. Está frequentemente a mil ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor. Fala em demasia, já relacionado à impulsividade. 6 ou mais desses sintomas, se persistirem em menos de 6 meses, o aluno também pode ser considerado tendo TDAH. Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completamente formuladas. Com frequência, tem dificuldade para aguardar sua vez. Frequentemente, interrompe ou se intromete em assuntos alheios, por exemplo, em conversas ou brincadeiras. Alguns sintomas de hiperatividade, impulsividade ou desatenção, causadores de comprometimento, estavam presentes antes dos 7 anos de idade. Algum comprometimento causado pelos sintomas está presente em 2 ou mais contextos, por exemplo, na escola ou no trabalho e em casa. Deve haver claras evidências de um comprometimento clinicamente importante no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Os sintomas não ocorrerem exclusivamente durante o curso de um transtorno global do desenvolvimento, esquizofrenia ou transtorno psicótico, nem são mais bem explicados por outro transtorno mental, por exemplo, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo ou transtorno de personalidade. Esses transtornos ele pode ser codificado com base no tipo 314.01, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade tipo comorbidado, se tanto os critérios A1 quanto os critérios A2 são satisfeitos durante os últimos 6 meses. 314.00, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tipo predominantemente desatento, se o critério A é satisfatório, mas o critério 2 não é satisfatório durante os últimos 6 meses. 314.01, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tipo predominantemente hiperativo impulsivo, se os critérios A2 satisfeito, mas os critérios A1 não é satisfeito durante os últimos 6 meses. Para a notificação para indivíduos, em especial adolescentes e adultos, que atualmente apresentam sintomas que não mais satisfazem todos os critérios, especificar em remissão parcial. Então, o aluno, o sujeito com TDAH, ele pode ter o tipo predominante desatento ou então com a comorbidade impulsivo e hiperativo. Então, o TDAH, ele não é só a desatenção, ele tem os outros sintomas de hiperatividade, desatenção e impulsividade. O sujeito com TDAH já nasce com esse transtorno, porém, para ser diagnosticado,
deve passar por um processo avaliativo por uma equipe de multiprofissionais. Esse não é um transtorno diagnosticado por exames exatamente. Os exames são apenas complemento para a avaliação de observação clínica, feita de acordo com o histórico de vida do indivíduo. O aluno com TDAH pode desenvolver diversas dificuldades, tais como pouco desempenho profissional e acadêmico, baixa autoestima. Também pode desenvolver depressão, devido às frustrações enfrentadas no dia a dia, por não conseguir cumprir suas metas. Geralmente, são indivíduos que tropeçam muito. Às vezes, podem causar acidentes por sua falta e dificuldade de atenção. E também possui muita dificuldade espacial. Nas tarefas acadêmicas, pode apresentar uma caligrafia não legível, além de apresentar comorbidades com outros transtornos de leitura e escrita, como a dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia. Embora o aluno com TDAH possua comorbidades com alguns desses transtornos, sua inteligência não é afetada, já que estes e o TDAH não se trata de uma disfunção intelectual, mas sim de um funcionamento cerebral diferenciado, mas com as áreas cognitivas preservadas. Nunes salienta que uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo professor é lidar com o processo de aprendizagem de matemática desses alunos com TDAH em sala de aula, pois os mesmos não recebem materiais apropriados, orientação para lidar com esses alunos e, principalmente, o fundamental, que é a formação continuada dos mesmos. As crianças com TDAH que têm dificuldade para aprender devem ser estimuladas, não somente para desenvolver habilidades da língua escrita, mas também da matemática, pois essas crianças podem e devem ser estimuladas para que todo o seu potencial cognitivo seja aflorado. É muito importante que esses estímulos sejam através de orientações e materiais diversificados. O lúdico também é importante para estimular sua atenção e foco por mais tempo. E o acompanhamento em sala de aula de forma diferenciada deve ser garantido para que essas crianças possam ampliar suas habilidades e se desenvolver de forma integral. O professor deve desenvolver estratégias como colocar o aluno próximo à sua mesa para auxiliá-lo no que for preciso, ou com um aluno mais experiente. O ambiente não deve ter muitos estímulos visuais para evitar distração. Permitir maior tempo para realizar as tarefas, por vezes, pode colocá-lo ao seu lado para permitir o esclarecimento de algumas dúvidas que possam surgir. As atividades devem ser planejadas para ser realizadas de forma concreta, dinâmica e diversificada, pois assim provocará a atenção do aluno com TDAH e sua aprendizagem poderá ser amplamente estimulada. Contudo, o professor é o agente facilitador da aprendizagem. Este precisa se qualificar para aprender, colocar em prática estratégia que facilite a aprendizagem do seu educando com TDAH. Sendo assim, o mesmo precisa conhecer o aluno, suas dificuldades e potencialidades, para auxiliá-lo no processo do aprender. Sabe-se que pessoas diagnosticadas com TDAH possuem sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade.
No entanto, nem todo sujeito que possui hiperatividade ou impulsividade tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para que o sujeito possa ter TDAH, este deve ter o sintoma da desatenção como recorrente, além dos sintomas persistirem por mais de 6 meses e causando transtorno em seu dia a dia, como dificuldades em finalizar tarefas, esquecimentos corriqueiros, dificuldade em planejamento temporal e falta de organização. Por vezes, esses sujeitos são tidos como preguiçosos e desorganizados. Porém, tudo isso são dificuldades que muitas vezes causam sofrimento para o TDAH. Quando movidos por uma ideia prazerosa, o sujeito TDAH pode passar horas ou dias focado nessa ideia até colocá-las em prática. Esses são cérebros geniais, sensíveis e criativos. Apesar de toda a dificuldade de concentração, têm uma capacidade de imaginação que por vezes o transformam em um gênio.